Amém, meus irmãos? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17 até o 14, 13. Porção Bechalá. Porção Bechalá. Nós vamos ler a partir do versículo 17 até o 14, 13. A porção vai do 13, 17 até o 17, 16, mas nós leremos apenas do capítulo 13, 17 até o 14, 13. Amém? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. E foi, ao enviar o faraó ao povo, não os guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver a guerra e volte ao Egito. E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto, ao mar vermelho. E armados subiram os filhos de Israel pela terra do Egito. E tomou Moisés os ossos de José com ele, porque este tinha os feito jurar, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis subir meus ossos daqui convosco. E partiram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. E o Eterno ia diante deles, de dia, com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, com uma coluna de fogo para os alumiar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia, antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite, da frente do povo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal de Zefon. Frente dele acampareis, perto do mar. E dirá Faraó sobre os filhos de Israel, perplexos estão eles em terra, fechou-os o deserto. E endurecerei o coração de Faraó, e os perseguirá. E serei honrado pelo Faraó e por todo o seu exército, e saberá o Egito que eu sou o Eterno. E assim fizeram. E foi anunciado ao rei do Egito que fugiu o povo e mudou o coração do Faraó e o de seus servos contra o povo. E disseram, que fizemos que enviamos a Israel? Quem nos servirá? Que fizemos que enviamos a Israel? Quem nos servia? E atrelou o seu carro e todo o seu povo com ele, e tomou 600 carros escolhidos, e com eles todos os carros do Egito, e capitães para todos eles. E endureceu o Eterno o coração de Faraó, rei do Egito, e perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram de cabeça erguida. E os perseguiram os egípcios, e alcançaram-nos acampados pelo mar, todos a cavalos e carros do Faraó, e os seus cavaleiros e seu exército sobre Pi-Hairote, diante de Baal de Zefon. E o Faraó aproximou-se e levantaram os olhos dos filhos de Israel, e eis que os egípcios marcharam atrás deles, e temeram muito, e clamaram os filhos de Israel ao Eterno, e disseram a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tomaste para morrer no deserto? Que nos fizestes ao tirar-nos do Egito? De certo, esta é a coisa que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos e serviremos aos egípcios, pois melhor é para nós servir aos egípcios que morrer no deserto. E disse Moisés ao povo, não temais, ficai e vede a salvação do Eterno, que vos fará hoje, porque os egípcios que vedes hoje, não voltareis a vê-los nunca mais. Apenas até, irmãos, Eterno, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Pai, por todas as tuas bênçãos, e pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, no nome do teu filho Yeshua HaMashiach que pedimos, amém. Amém, meus irmãos? Muito bem, vamos sentar. O tema da mensagem de hoje é, você saiu do Egito, mas já tirou o Egito de dentro de você? Esse é o tema. Meus irmãos, nas últimas porções, nós vimos a graça do Eterno em ação. Nós vimos a graça acontecendo quando o Eterno operou todas aquelas maravilhas para tirar o povo do Egito.
Até falamos na última pregação nossa que o Senhor abreviou o tempo, né? Ele abreviou o tempo. O tempo que ficou efetivamente de escravidão, de sofrimento, durou cerca de 100 anos. Então o Senhor abreviou o tempo. Ouvi o clamor do meu povo. Se fosse o tempo, o Eterno tinha falado, já é tempo. Vai lá e tira ele. Ele falou, não, eu ouvi o clamor do meu povo. E ele vai e manda Moisés, não é mesmo? Então, por graça, o Senhor os tirou do Egito. Com mão forte, com sinais, né? Resgatou eles e trouxe eles para viver numa outra situação, para cumprir neles a promessa que havia sido feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. E também vimos que no final da porção passada, depois do Senhor ter tirado eles do Egito, deu algumas instruções sobre resgate de primogênitos, algumas orientações do que deveriam ser feitas, tendo em vista o que aconteceu com os primogênitos do Egito. E aí o Senhor deu um sinal que deveria estar na mão e na testa, na mão e entre os olhos. Qual era esse sinal? O sinal de eles obedecerem à palavra do Senhor, certo? Então esse sinal de obediência à palavra do Senhor estava na mão, por quê? Porque é fruto do trabalho deles. A mão é por onde nós trabalhamos, não é isso? Na testa, entre os olhos, o que nós vemos, o que nós observamos, o que nós pensamos, inclusive. Nossa mente, né? Tudo isso está ali. Então o Senhor nos deu um sinal de quê? Para que não se lembre, não se esqueça, para que não se esqueça de que o Senhor os tirou com mão forte e braço estendido da terra do Egito. Muito bem. Nesta porção, nós vamos meditar na necessidade de continuar esse processo de libertação, esse processo de salvação. Porque é fato que o povo saiu do Egito. Nós vimos isso. E eles viram sinais extraordinários. Viram a água se tornar sangue, viram a praga dos animais daninhos, a praga da saraiva, então todos aqueles sinais que aconteceram, a diferença que o Eterno fez entre o povo do Egito e o povo que obedecia, entre os obedientes e os não obedientes, né? Saraiva, aqueles que obedeceram, foram salvos dela. A praga das trevas, tem noção do que é? Vocês estarem no mesmo ambiente e para você ter luz e para os outros ser trevas, que ele não conseguia se movimentar. Tem noção do que é isso? Eles viram diversos sinais. Então, assim, fisicamente, houve uma operação do Senhor na vida deles. Mas a transformação interior não acompanhou esses sinais, né? Os livramentos. Então, havia a necessidade de uma continuidade nesse trabalho de libertação. Veja que desde quando o Eterno os tirou do Egito, as duas colunas o seguiam. De dia a coluna de nuvem e de noite a coluna de fogo, que tanto servia para iluminar e até mesmo para os aquecer, né? Tendo em vista que de noite no deserto é frio, né? E de dia também servia para os guiar e também servia como uma brisa ali, algo para cobrir o sol do calor, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Pudessem se adiantar e chegar onde o objetivo do Eterno era que eles chegassem. E também, além disso, aquelas duas colunas, né, que é uma em cada momento, se colocou como uma barreira intransponível pelo faraó. Para o faraó. O faraó não conseguia transpor aquela barreira, não é mesmo? O faraó, por mais que ele quisesse, ele tinha que passar por uma coluna de fogo. E aquela coluna de nuvem também
era uma barreira, eles não conseguiam passar. O Eterno não permitia. Mas, mesmo assim, vendo tudo isso, o foco das pessoas era na dificuldade. Faraó está nos seguindo. Interessante que se nós lermos aqui no capítulo 14, versículo 1, diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-de-Sefom, frente dele, e acampareis perto do mar. E dirá o Faraó sobre os filhos de Israel: Perplexos estão em terra. Fechou os desertos, e endurecerei o coração do Faraó, e os perseguirá, e seria honrado pelo Faraó. Ou seja, eles foram avisados que o Faraó ia segui-los. Eles viram tudo que o Eterno fez no Egito, para tirá-los do Egito. Mas a preocupação com as dificuldades, com as lutas, estava neles ainda. Não havia sepulcros no Egito? Certamente isso, uma ironia com Moisés. Porque deviam morrer aos montes, né? Apanhando, idoso. Devia ter muito sepulcro para hebreu lá. Muito sofrimento. Aí é como se dissesse, não tinha suficiente, não. Você queria nos enterrar todos nós aqui no Egito? Então pelo menos lá a gente continuava a viver, né? Melhor é para nós servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Por quê? Porque o foco deles estavam na dificuldade. Embora tenham passado por tudo aquilo, todas as bênçãos que eles viveram foram bênçãos momentâneas. Não entrou no coração deles a ponto de reconhecer: grande é o nosso Deus, que nos livrou dos egípcios. E ele também vai nos livrar do faraó agora. Eles estavam de olho na dificuldade momentânea. E, meus irmãos, nós somos assim. O Eterno nos dá uma bênção em um determinado momento. Na próxima dificuldade que a gente vê, a gente esquece que o Eterno já te abençoou aqui. E começamos a falar: pô, de novo, estou na dificuldade de novo. A grande questão, meus irmãos, é que nós precisamos meditar. O Eterno os guiou pelo caminho do deserto. Eu não vou focar muito nisso que eu vou falar agora aqui, porque já falei nas outras pregações, se não me engano, do ano passado, que a palavra Midbar, ela quer dizer no deserto, em um deserto. E se você separar o Mi do Debar, você vai falar da mesma forma, o som que vai sair é o mesmo, mas vai dizer na palavra ou da palavra. Porque Devar é palavra. Tudo bem? Palavra de Deus. E Mi, aí no caso, se tornaria uma preposição. Em, na, no, da. Tá certo? Da palavra. E aí, o que é que nós temos que entender nesse sentido? Nós poderíamos ver o mesmo questionamento hoje assim: é porque não tem dificuldade suficiente no mundo que ainda quer colocar sobre nós as dificuldades da Torá? Nós já temos tanta dificuldade, vamos pôr mais coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa, é porque já não temos luta no mundo? Vamos pôr mais uma luta, tem que estar preocupado com o que eu como, como que eu ando, como que eu isso, como que aquilo. Entende o que eu estou falando? Não tem que guardar, eu só tenho que acreditar. Não tenho que fazer nada, eu só tenho que acreditar. Entende? É a mesma situação. O povo podia dizer assim: eu não tenho que temer. Deus não podia simplesmente fazer assim, ó. E eu já estou lá na terra prometida, por que eu tenho que passar pelo deserto? Por que eu tenho que sentir calor? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que ter medo? Mas Deus estava caminhando aquele povo, encaminhando aquele povo pela sua palavra. Havia um processo que era necessário ser cumprido de crescimento para que eles entendessem que era um povo diferenciado. Não é um povo como os demais povos que teme as coisas deste mundo, porque o seu rei, aquele que governa a sua vida, é o Eterno. Eles saíram do Egito, mas o Egito precisava sair de dentro deles. Eles tinham as mesmas coisas.
Se lá eles sofriam medo dos açoites, aqui eles estavam com medo do mesmo Faraó que os seguia nesse momento. E muitas coisas aconteceriam depois, ao longo do deserto. Muitas coisas iriam acontecer. Nós vamos falar daqui a pouco da próxima dificuldade e muitas outras dificuldades, em que em todas elas, se eles tivessem buscado viver na palavra e não olhar para a dificuldade, não olhar para o deserto em si, em que eu estou encaminhando? Aonde eu estou caminhando? Na palavra de Deus ou no deserto? Quem está à minha frente? É o eterno ou é a dificuldade? Se é o eterno, não há campo para a dificuldade. Eu vou vencer. O eterno está comigo. Mas se é a dificuldade, você, na palavra, obedecendo o eterno, a vitória está decretada. Nós podemos passar sim por dificuldades, e passamos, mas sabemos que existe um bem maior. O que está na nossa consciência é o objetivo final. Todo o restante é consequência. E o objetivo final é voltar para o eterno. Ok? Então veja bem. O povo saiu, mas o Egito não saiu dele. Ok. Para nós, aqui, o que acontece? Vamos fazer uma analogia? A porta está aberta. Passamos por Pêssar, por Páscoa. Yeshua morreu por nós. E o que aconteceu naquela primeira Páscoa? Quer dizer, naquela primeira Páscoa registrada na Bíblia. O que aconteceu? Aconteceu que o sangue foi passado na verga, o povo passou depois pela porta saindo para a liberdade. Quem saiu do Egito, quem passou pela porta e seguiu para a palavra de Deus, foi salvo da morte. E quem ficou? Quem não quis sair? Será que quando o Faraó voltou, se tivesse alguém ficado vivo ainda, se o Senhor já não tivesse resolvido, será que quando o Faraó voltou, ele estava muito feliz com esse povo? Será que conseguiu sobreviver? Então quem ficou, pereceu. Da mesma forma, hoje a porta está aberta. E Yeshua diz, eu sou a porta. E você precisa passar pela porta, que vai te levar ao Pai, que vai te levar à eternidade. A porta está aberta para sair do pecado. Mas a grande questão é, mas para sair do pecado eu tenho que obedecer a Torá? Nossa, que dificuldade, porque, vamos lá, a própria literatura cristã diz que Yeshua é a Torá. O nome pelo qual se chama é a palavra, e a palavra de Deus é a Torá. É lá que está escrito, faça isso, faça aquilo. Falei agora há pouco, diga ao povo que faça assim. A vontade de Deus está lá, a palavra de Deus está lá. Tá certo? Então, só que vamos lá. Quando nós questionamos a Torá, nós nos colocamos numa situação complicada. Porque então passamos a viver aonde? Ao invés de viver na palavra, vivemos no deserto. Nós vemos dificuldade. Esperamos um Salvador que um dia virá e vai nos tirar do sofrimento. Ele está hoje. A palavra de Deus está hoje. Hoje está à nossa disposição, para nós caminharmos nela. É o caminho que leva ao Pai. Hoje. E nós olhamos as coisas de forma diferente, como eu falei. Quando eu observo apenas a dificuldade, apenas o deserto, eu fico esperando, o Senhor, um dia o Senhor vai me libertar disso. Mas quando eu olho do ponto de vista que eu estou andando na palavra, o Senhor já me libertou disso. Isso é um momento que eu estou vivendo, mas cuja vitória já está decretada. Ok? E se eu tiver que passar por alguma dificuldade, não é porque Deus não me libertou, é porque Ele está me dando um ensino. O objetivo maior dele está
à nossa frente. Portanto, meus irmãos, é necessário, até está escrito lá em João, né? Empreender força para entrar no reino de Deus. E empreendemos força como? Andando na palavra de Deus, mudando os nossos conceitos, nosso costume, de acordo com a palavra de Deus. Ok? Muito bom. O que acontece então? Assim que eles viram o faraó se aproximando, o Eterno, ele destruiu todo aquele exército. Foi dizimado, se cumpriu aquilo que Moisés havia falado, né? Exterminou o faraó, certo? E nós podemos dizer, meus irmãos, não só nós dizemos, mas até os sábios judeus dizem que nunca houve um tempo em que os sinais do Eterno foi tão presente, tão visível, tão palpável, tão fácil de ser observado quanto nesse tempo. Ok? Nunca houve. Muitos sinais. Mas, ainda assim, como vimos, o povo murmurava. Naquele momento ali, era questão de, o faraó está vindo, sendo que o Eterno mesmo tinha orientado, o faraó vai vir. E eles murmurando. Depois, passaram depois do mar. Faraó já não existia mais. O que vem? Vem Mara, águas amargas, não é isso? A água se torna doce. Se você obedece o Eterno, a água se torna doce. A água é a palavra. A palavra de Deus, ela é doce para aqueles que aceitam ela. Mas para quem não aceita e questiona, fica o quê? É amargo, é peso. Não é mesmo? É peso, né? Mas para quem se coloca de acordo com a palavra do Eterno, ela fica suave, porque começa a fazer parte da sua vida. E o que nós aprendemos disso? Essa murmuração, essas coisas que as pessoas não aceitam servir de acordo com a palavra de Deus, é que não é sinais que mudam as pessoas. Tantos sinais aconteceram e eles continuavam da mesma forma. Não é sinal, não é milagre, não é operação do Senhor no exato momento que você precisa que vai mudar a sua forma de pensar. Tá? Um exemplo disso, a multiplicação dos pães. Ok? No evento da multiplicação dos pães, Yeshua havia multiplicado os pães, as pessoas estavam seguindo ele. João 6, se não me engano. As pessoas estavam seguindo ele. E aí depois perguntam para ele, que sinais você faz para que nós vamos crer que você é o Messias? Mas peraí, tinha acabado de multiplicar. Então está sempre querendo mais, mas o que eles queriam? Eles queriam o milagre. Nos dê pão, tira os nossos problemas, que nós vamos te seguir. Enquanto estiver fazendo isso. Quem é você? Não importa. Nem sabiam que ele era o Messias. Que sinal você faz? Faça mais sinais, mais sinais, mais sinais. Nem sabiam, não importa se a palavra de Deus está sendo cumprida. O que importa é se eu estou confortável nessa vida. As coisas que eu preciso estão sendo feitas, meus problemas estão sendo resolvidos, então eu estou aqui. Ou seja, o coração não muda. O que é que muda o coração? Seguir a palavra do Eterno. Seguir a palavra do Eterno nos muda. Por quê? Porque a palavra do Eterno, ela nos mostra o que devemos fazer. E quando nós analisamos o que nós devemos fazer, nós olhamos para nós e pensamos, eu não faço isso. Então eu preciso mudar. Aquilo que eu não faço, eu preciso mudar. E isso as pessoas têm como um peso, né? Porque, como assim servir o Eterno? Eu já sirvo, eu acredito. Volto a dizer, acreditar somente não é servir. Ok? Na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, um recebeu 10, outro recebeu 5, o outro recebeu 2. Eles acreditavam que existia o dono dos talentos? Acreditavam. Todos eles acreditavam. Inclusive o que recebeu 2. O que enterrou, ele também acreditava. Não é só acreditar.
mas é fazer a vontade daquele que te comissionou. Serviu para aquele lá acreditar? E olha só a preocupação dele, para não roubar o que é dele, eu vou guardar aqui, ó. Eu penso que se ele tivesse investido e perdido, e ele chegasse e falasse, Senhor, eu recebi 2 talentos, estou em dívida, porque eu tentei investir, mas deu errado, eu sou um péssimo investidor, não deu certo, mas depois eu tentei recuperar, não recuperei, me dá um tempo, eu vou pagar, e você ia dizer o que para ele? Servo, você tentou, você lutou, você não me deve nada, entra para o gozo do teu Senhor. Mas não, colocou ele como um homem mau, duro, que ceifa onde não plantou. Fala, peraí, é assim que você me vê? Alguém que ceifa onde não... É assim que você vê o Eterno? Alguém duro, que vai te punir? Veja, a Torá está aí para você, para te ensinar. Talentos. Talentos. A uns foi dado mais. Estão trabalhando para fazer com que aquele conhecimento que Deus deu para ele seja multiplicado. A outros, menos ali, mas está ali trabalhando também. E nós temos que fazer o mesmo. Não podemos enterrar o conhecimento que o Eterno nos deu. Por mínimo que seja. Alguns ainda dizem, prefiro nem saber, porque se eu souber vou ter que cumprir. Não! Luta, porque no final você pode chegar no Senhor, muitos, o Senhor vai chegar e falar, servo bom e fiel, está aqui, você cumpriu a minha palavra, entra para o gozo do teu Senhor. A mesma coisa para os outros que trabalharam menos. E para nós vamos dizer, Senhor, busquei conhecer a tua palavra, eu tentei aplicar, mas eu acho que eu não entendi direito, mas eu tentei. Eu creio que o Eterno vai dizer assim, meu filho, você tentou, eu vi você estava tentando. Você estava tentando. Você não conseguiu, mas você tentou. A minha graça te basta. Entra para o gozo do teu Senhor. Entende? O que eu não posso fazer é, quero nem saber. Eu não quero saber. Porque se eu souber, eu vou ter que cumprir. Não. Eu tenho que querer saber e fazer aquilo que está no meu entendimento, no meu alcance para cumprir. Ok? Para fazer a vontade do Eterno. E confiar. Saber quem é o Deus que a gente serve. É Ele que está à minha frente, não é a dificuldade. É Ele. É o meu Deus que está à minha frente. Por isso, é importante nós meditarmos na necessidade de conhecer a palavra e servir ao Eterno. Alguém pode dizer assim, mas eu não sirvo a ninguém. Será? Tem um dito que diz o seguinte, você sempre está servindo alguém. Sempre você está servindo alguém. A grande questão é você escolher a quem você quer servir. A quem você quer servir? É essa a questão. Você sempre vai estar servindo alguém. E aí até cabe aquela analogia que eu falei há pouco sobre a palavra deserto. Midbar, em um deserto, no deserto. Midbar, na palavra. Ok? Na palavra. Se você anda na palavra de Deus, você, como dependência de Deus, obediência ao Eterno, né? Então, esse escolheu a vida, né? Vai chegar no final com vida. O restante, que escolher de outra forma, vai perecer no caminho. Meus irmãos, não mudou a situação. O deserto continua o mesmo, né? Para essas duas pessoas, tanto para os que viam o cumprimento da palavra do Eterno e seguiam a Torá, seguiam ali a obediência ao Senhor, ele teve que passar pelo deserto. Quanto àqueles que só via dificuldade. O deserto era o mesmo, ok? A questão é a interpretação de como você vai seguir ele, como quem está seguindo a palavra de Deus ou só vendo dificuldade. E isso serve para nós também. Então, passando pelas nossas vidas aqui, trabalhando, andando, passando pelos nossos desertos, né? Temos momentos também de lutas, não é isso? De dificuldades. Mas, se eu vivo a palavra do Eterno, por mais que eu viva a dificuldade, eu vou entender que aquilo é um momento, vai passar. Quem está à minha frente é o Eterno.
É Ele quem está guiando todas as coisas. E talvez seja importante que eu passe por aquilo para crescimento, como era importante que o povo passasse pelo deserto para não querer voltar para o Egito. Era importante. Por isso que o Eterno fala, os guiei pelo caminho do deserto, para que vendo a guerra, e eles viriam a dificuldade, a guerra ali representa a dificuldade, eles não queiram voltar para o Egito. Por que voltariam para o Egito? Eu já conheço a vida no Egito. Eu sei que eu só tenho que amassar tijolos e pegar palha. Se eu cumprir a minha meta, eu não vou tomar chicotada. Certo? Se eu não cumprir, chicotada. Tá certo? Eu vou lá e vou me esforçar para cumprir. A grande questão é que nós envelhecemos. E às vezes o meu empenho, com 56 anos, físico, não é o mesmo de quando eu tinha 20, 30. Não é? Eu já não tenho mais o mesmo vigor. E aí, então, para mim, que não consigo disputar com um garoto de 20 e 30, chicotada. Tá certo? Porém, sou jovem, ainda não tenho 50, então quero voltar. É isso? Não, todos nós vamos ficar idosos. Tá certo? E o que o Eterno prometia era para todo mundo. Todo mundo ia passar no deserto igual. Dificuldade igual para todo mundo. Mas bênção igual para todo mundo. Quando sentiram fome, não faltou o maná. Quando sentiram vontade de comer carne, o Eterno deu. Quando sentiram vontade de beber água, estava com sede, a rocha estava lá. Quando tinham inimigos, o Eterno dava livramento. Agora, tiveram um momento de dificuldade em que teve prejuízo, logo no começo, quando terminaram de passar o mar, passaram por Mara, tiveram ali um problema com Amaleque. E Amaleque, olha só que interessante. E esse espírito que está aí até hoje, hein? Amaleque, ele não ataca Israel. É covarde. Ele ataca os retardatários, os que estão cansados, os que estão à margem. E muitas vezes o cansaço vem do desânimo. Não cheguei ainda em Israel, né? Ainda não estou vivendo a maravilha que foi prometida, ainda não é terra que manda leite e mel, tem que passar por esse deserto. E vai ficando para trás. E tem muita gente, meus irmãos, que é assim nos dias de hoje. Ok? Está ali, está seguindo a palavra, mas dificuldade, não está bom, não é isso, não é aquilo. E Amaleque ataca. Amaleque encosta, você está servindo isso aí? Para que isso? Para que você está se privando de tantas coisas? Né? Aí, você está na mesma dificuldade. Você tem luta também, você está no mesmo deserto. Começa a mostrar para ele que ele está andando no mesmo deserto. E Amaleque vai fazendo as suas vítimas. Aí eu pergunto, meus irmãos, o que é que faz a diferença nesse momento? Se está todo mundo passando pelo mesmo deserto, o que é que faz a diferença? O que faz a diferença é se você está ou não servindo ao Eterno. É isso que faz a diferença. É isso que te coloca em uma situação de você conseguir entrar no reino. Trilhar todo o caminho e entrar no reino. Veja, lá em Mateus 7, 21 a 23. O que está dito? Quem vai entrar no reino? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que cumpre a palavra de Deus. É esse que vai entrar no reino. O que não vai entrar? Aquele que não faz. Aquele que vive como se a palavra de Deus não existisse, porque ele anda no deserto, não na palavra. Tá certo? Aí nós vemos qual que era o problema naquela ocasião. Estou falando agora aqui dos tempos de Yeshua. Dos tempos de Yeshua, qual era o problema? O povo rejeitou o ensino dele. A Torá eles conheciam. Eles conheciam a Torá. O ensino de Yeshua, quando Yeshua fala, ouviste o que foi dito? Não é? Tem gente que hoje questiona, fala, tá vendo? Eu, porém, vos digo, ele está aumentando, não está aumentando nada.
Ele está ensinando como todo rabino da época ensinava. O que ensinava? Como cumprir a Torá. E ele estava dizendo, não é só não matar. Se você não atacar a pessoa verbalmente também é bom. Porque é uma forma de matar, você começa a matar a reputação da pessoa. Não é só não adulterar. Lembra que será por sinal entre os teus olhos. Se você olhar de uma forma impura, você já está adulterando. Entende isso? Então ele está ensinando para você a ordem de não matar. A ordem de não adulterar. E depois tem um outro momento que ele explica assim, porque o pecado nasce no coração do homem. E quando eu falo homem aqui, irmãos, eu falo homem, ser humano. Homem e mulher. O pecado nasce no coração. E ele vai alimentando aquilo, vai alimentando aquilo, vai alimentando aquilo, até que ele consuma. O ato praticado é consumação. Mas o pecado já nasceu lá dentro. Lá dentro já nasceu. Então é importante nós lutarmos para que nós possamos aprender a palavra de Deus. Veja, eu não quero aprender a palavra de Deus, eu não quero aprender a Torá. Tudo bem. Então eu não dou ouvidos à correção. Logo, qualquer coisa que me falarem, que entra na minha mente, tem espaço. Sabe por quê? Porque eu não encho o meu coração de Torá. Eu não encho. É importante nós buscarmos conhecer a lei de Deus, por quê? Porque ela vai nos guiando e vai mudando. Se a lei diz que eu não devo cobiçar, e aí eu estou aqui, segundo os entendimentos do mundo, eu não leio, né? Eu estou aqui, segundo os entendimentos do mundo, sendo levado, eu só não preciso praticar. Mas não tem problema. Eu não conheço a Torá, não tem problema cobiçar. É só uma admiração. Não é mesmo? Então não tem problema. Por quê? Porque não houve a Torá. Aí olha só o que a palavra fala lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, por favor. Provérbios 28, 9. Vou até fazer questão de esperar colocar aqui. Diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Eu não quero ouvir. Eu prefiro não saber, porque senão eu tenho que cumprir. Entende? A oração dele para Deus é abominação. Não sobe como aroma suave. Porque ele não quer saber. Ele vive a anomia. Ele vive como se não houvesse a lei de Deus. Desvia seu ouvido de ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, olha só que interessante, como eu falei há pouco. Naquele tempo de Yeshua, o problema é que o povo não queria o ensino dele. Que falei aqui há pouco que ele não acrescentou nada. Ele estava ensinando. A Torá é um princípio. A Torá é um princípio. E em cima dele, você vai entendendo o que é que o Eterno. É muito amplo cada mandamento ali. O que é amar a Deus? O que é não matar? O que é não adulterar? O que é não roubar? O que é não furtar? É muito amplo, tanto é que chegou até 613, explicando cada mandamento desses 10. Mas esses 10 está resumido em 2. Que Yeshua fala, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, toda tua alma. Não vou citar aqui o texto completo, porque eu não estou com ele aberto, mas os irmãos sabem. E o próximo como a ti mesmo, é o segundo semelhante a esse. Desses aí, dentro deles estão os 10. E dentro dos 10 estão os 613. Mas não para por aí. A nós não cabe acrescentar. Mas lá em Apocalipse diz assim, e vi um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. Um evangelho eterno, uma Torá eterna,
um ensino eterno. Este é muito mais amplo. Veja que o Senhor vai ensinando a palavra de acordo com o que nós podemos suportar. Ele deu algumas ordens ali para Adão, ampliou com Noé, ampliou com Abraão, ampliou com Moisés, e nós estamos nessa. Não ampliou mais. Porque nós precisamos conhecer essa. Precisamos entender essa. Tanto é que Yeshua fala, eu tenho muito que vos ensinar sobre a Torá. Mas vocês não estão preparados. Vocês não podem suportar agora. Mas o Espírito vai vos ensinar. Ele vai vos ensinar todas as coisas. Então, se nós deixarmos o Espírito trabalhar no nosso coração, nós vamos entender que não é só não matar. É mais amplo. Mais amplo que isso. Ok? Então, o problema naquela época era rejeitar o ensino de Yeshua. E o problema hoje qual é? É pior. Porque o problema naquela época, eles conheciam a Torá e ensinaram a explicação da Torá. E o problema hoje é que não conhece a Torá. Não tem o básico e não quer conhecer. Se eu não quero conhecer o básico, como é que eu vou entender a explicação? Como é que alguém vai me ensinar equação se eu não sei que 1 mais 1 é 2? Não quero saber. Basta eu saber que no final eu vou ter um resultado. Eu não quero saber que 4 mais 4 é 8. Não quero saber. Não preciso saber, nem quero saber, senão vou ter que calcular. Senão vou ter que fazer equação. Não. Eu só consigo calcular uma equação se eu tiver a base. Eu só consigo entender a graça de Deus. Eu só consigo entender o ensino de Yeshua se eu entender do que é que ele estava falando. Se eu compreender o ensino dele, onde estava baseado. Não é à toa que ele fala em Mateus 7, 21 a 23, só vai entrar quem faz a vontade do meu Pai. Só vai entrar quem faz a vontade do Pai. Ele fala isso. Então o problema hoje, e é um problema grave, é as pessoas não quererem conhecer a Torá. Volto a dizer, para a parábola dos talentos. Cada um tem uma capacidade de compreensão. Mas dentro dessa capacidade de compreensão, trabalhe. Para você aprender cada vez mais. Tá certo? Então, para nós caminhando já para a conclusão, como nós falamos lá no início, né, como está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 16. A obediência à palavra de Deus é um sinal na tua mão e entre os teus olhos, de que o Eterno é o teu Senhor. E é Ele que atua na tua vida. É Ele que te livra do pecado. É Ele que lhe tira da escravidão. A obediência à palavra, é isso que ele fala lá. E será por sinal entre os teus olhos, que eu vos tirei com mão forte do Egito. Então o sinal nas nossas mãos e na nossa mente, nos nossos olhos, entre os nossos olhos, de que é o Eterno que governa as nossas vidas, que Ele nos livrou do pecado, é a obediência também, da mesma forma. É o selo que quando, lá em Apocalipse, é enviado alguns anjos para causar dano à terra, um anjo sai do trono de Deus e fala assim, para, até que haja selado nas suas fontes, nas suas mãos, o número dos servos do meu Deus. Olha só, aí tem o pessoal aí que é pré-tribulacionista, né? Não, quando for começar nós vamos ser arrebatados. Não é isso que fala não, você vai estar marcado. As coisas que o mundo vai sofrer, você tem uma marca, você não vai sofrer. Nós vemos isso na Bíblia, no Antigo Testamento, quando, por exemplo,
a história de Raabe. Raabe colocou uma marca na janela. Para quê? Para não atacarem a casa dela. No próprio, quando o anjo da morte passa sobre o Egito, aqueles que estavam com a marca na porta, ele passou por cima, ele não atacou. Da mesma forma, quando estivermos vivendo a tribulação, como fala em Apocalipse, aquele que tem a marca, o selo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, a Torá, a fé em Yeshua. A fé em Yeshua, o ensino dele. Esses aí não passarão pelas mesmas dificuldades que as pessoas que vão estar no mundo, mas vai estar todo mundo aqui. Como estava todo mundo no Egito na época das pragas. No entanto, aqueles que obedeciam foram livres, ok? Das consequências ali daqueles sinais. Muito bem. Agora, aqueles que não têm o sinal da obediência a Deus na sua fronte, na sua mão, que quer dizer o quê? Toda a força, todo produto do meu trabalho tem que honrar a Deus. Eu não posso fazer algo que o desonre. Tudo bem? Não posso furtar, não posso roubar, não posso ser corrupto, não posso fazer um monte de coisa, não é mesmo? Por quê? Porque isso é contrário à palavra de Deus. O que eu faço tem que honrar a Deus. E a minha mente, o que entra na minha mente também deve honrar a Deus. Ok? Então quem não tem esse selo? Apocalipse 13, 16. Vai ter outro selo, porque serve a outro Senhor. Ok? Serve a outro Senhor. O que está escrito lá? E fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse imposto um sinal na mão ou na testa. Igualzinho. A força do seu trabalho não glorifica Deus, glorifica outro. Se a sua mente não está ocupada com a Torá, com a palavra de Deus, está ocupada com outras coisas. Eis aí o sinal, a marca da besta. Eis aí. Na mente, a mente doentia, que não quer saber da Torá. Produto da mão, trabalho, não glorifica o Senhor. Não, o que tem eu levar uma vantagenzinha aqui? Né? O que tem eu abusar um pouquinho aqui dessa pessoa? Cobrar além do que vale? Né? Capitalismo. Vale é quanto eu quero. E se a pessoa está com necessidade ainda, aí que eu cobro mais ainda, porque ele vai ter que fazer de um jeito ou de outro. O que tem? Qual o problema? Porque não tem Torá. Não tem a palavra de Deus no coração. Não vive. A mão, não há a marca de Deus na mão. Os pensamentos são deturpados porque não há a marca de Deus no pensamento. Então, se eu não tenho a Torá, se eu não tenho o sinal de Deus, volto a dizer, sempre estamos servindo a alguém. E cada vez mais que me afasto da Torá, eu começo a dizer, não, isso não tem necessidade, eu vou me acostumando. Vou me acostumando. Lembra de Ló. Ló não foi direto para Sodoma. Ele foi se aproximando. Ao longo do Jordão, ele foi se aproximando, da planície do Jordão, até que ele se viu dentro de Sodoma. Ele não foi direto. A gente se aproxima do pecado, não é de uma vez. Quem é servo tem algum temor, né? Se afasta, não quer saber de ver a Torá, mas vamos guardar alguma coisa, de repente, mas o mundo está vendo assim, é o novo normal, né? As coisas são desse jeito, se eu não fizer assim eu vou me sentir um estranho no meio do povo, não é isso? Se eu não estiver junto, eu vou ser uma pessoa estranha no meio do povo, sabendo que aquilo que aquele povo está fazendo é contrário à palavra. Muitas vezes é idolatria. Mas,
para evitar escândalo, né? Para evitar escândalo que você não pode fazer, é o escândalo da palavra de Deus. Nós temos que ter compreensão com aquele que não conhece, sim. Entendê-lo, falar, ok, mas sempre que possível jogar semente. Até que ele saia, não entrar junto com ele. Não entrar junto com ele. Conheço uma pessoa que é assim, que vive lá, vive no paganismo, vive na idolatria. Eu tenho que já execrá-lo, afastá-lo de mim, empurrar. Não quero essa... Não é isso não. Vai ter o momento. Mas eu não preciso participar da mesma coisa que ele. Não preciso. E se eu explico para ele, me convida para alguma coisa, que é, por exemplo, né, vamos falar aqui, estou falando de servir ao Senhor e ter a palavra do Senhor, mas eu vou falar agora aqui de paganismo. Me aproximo de alguma coisa que tem um princípio pagão, ou é uma idolatria. Ele faz isso. Ele me convida para alguma coisa assim, eu falo, olha, eu não posso participar. Não, por quê? Porque eu sirvo a Deus de acordo com a palavra de Deus. Não, mas eu também sirvo. Fala então, tem algumas coisas que eu creio, que uma hora que você quiser eu te explico, tá? Mas eu não posso ir, não, boa festa para você. Né? De uma forma até às vezes mais suave da que eu falei aqui. Né? Boa festa, Deus te abençoe, que seja uma excelente festa para você, mas eu não vou participar, tá bom? Porque aquela pessoa, uma hora vai falar, agora me explica aí. O que está acontecendo? Por que você não pode participar? Senta aqui, eu vou mostrar para você que Jesus já pregou isso tudo na cruz. Aí eu falo, não, vem cá, me ensina aqui realmente isso. Eu quero entender isso. Né? Aí você, com conhecimento, você vai mostrar para ele que na verdade não. Que Yeshua não transgrediu a Torá, muito pelo contrário, mandou a gente cumprir. Você vai mostrar textos como os que eu falei aqui, ele vai começar a falar, opa, peraí, será? Eu também quero servir a Deus. Ele vai começar a fazer o quê? Se afastar. Mas se você pensar, se eu não servir, eu vou ser um estranho, estou no meio, você não tem oportunidade de tirar aquela pessoa disso. Ok? O sal perdeu o sabor. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada serve, senão para jogar fora. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o sal sendo jogado fora. Nós temos que salgar. O que nós temos é que saber como salgar, porque muito sal faz perder o alimento, né? É questão, é tempero, correto. As irmãs que são cozinheiras aí sabem do que eu estou falando. Tá certo? As irmãs que fazem comida aí sabem disso. É tudo na medida certa, com sabedoria, sem imposição, sem trazer peso, mostrando a graça de Deus, a paciência dele que ele teve conosco. A graça, a misericórdia, o amor, compreendendo o tempo daquela pessoa, porque nós já estivemos lá. Nós também já andamos naquela posição, entendendo que no começo, se viesse com esse conhecimento que temos hoje, e empurrasse goela abaixo, você não ia aceitar, você ia se afastar da pessoa, ou o sal se tornando insípido. Então é tudo no tempo certo, com o devido temor, respeito pela religião dos outros, seja qual for. Mas porque eu respeito, não quer dizer que eu tenho que estar dentro. Respeitar é uma coisa. Viver a mesma coisa é outra coisa. Tudo bem? Então esse que é o ponto. Tá certo? Sempre temos que pensar. Nós sempre estaremos servindo a alguém. Qual marca você quer ter na sua testa e na sua mão? Que marca você quer ter? Você saiu do Egito, saiu. Se você busca a Deus de alguma forma, na sua denominação de quer que seja, você saiu. Só que você precisa entender que além de sair do Egito, o Egito precisa sair de dentro de você. Você precisa ter como sinal na tua mão e na tua mente de que Deus é soberano
de que a palavra dele te guia. Ele te salvou do Egito, não foi teus méritos. Ah, porque eu cumpro toda a Torá. Ah, tá. Não cumpre, não. Só de ter falado isso aí já deve ter cometido alguma coisa. Não cumpre, não. Você precisa da graça. Você precisa passar pela porta. Você precisa de peça. Precisa ter uma transformação. Você precisa de Yeshua. Agora, passei pela porta, eu tenho que ter o selo. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que ter o selo na mão e eu tenho que ter o selo na minha mente. Deus é quem faz todas as coisas. É Ele quem me tirou do pecado. É Ele quem abriu a porta para que eu possa passar pela porta, para que eu possa caminhar rumo à salvação e voltar para o eterno. A mim cabe trilhar esse caminho. A mim cabe obedecer o ensino dele e caminhar junto, passar por essa porta e caminhar rumo à salvação, caminhar rumo à presença do eterno. A mim cabe isso. Ok? Mas ele fez, ele é soberano, esse é o sinal. E assim, quando eu obedeço a palavra dele, eu estou dizendo, Senhor, eu tenho o sinal na testa e na minha mão. Porque se eu não tiver o selo de Deus, outro vai pôr outro selo. Lembra de uma parábola que Yeshua conta? Estou caminhando, estou concluindo já, irmãos. Ia concluir agora, mas me lembrei aqui. Às vezes quando a gente lembra algo, o Senhor está mostrando aqui, né? Lembra daquela parábola de que um homem, que o adversário é expulsado dele, né? E ele não ocupa o coração dele com a palavra de Deus. Esse adversário caminha por caminhos áridos e ele, não encontrando onde pousar, ele fala, vou voltar para o lugar onde eu saí. Vou voltar para o lugar onde eu saí. E aí ele volta e o estado daquele homem se torna pior do que em princípio, porque ele leva outros piores do que ele para lá. Né? Então assim, quando você vê uma pessoa que conhece a Torá e ele afasta, ele está liberto, ele conheceu a Torá, ele conheceu o caminho, ele apostata, o estado dele é pior, sabe por quê? Porque tudo que você falar para ele, eu já sei. Ele não, entende? Ele já ignora. E está com outro sinal. Se você não está com o sinal de Deus, você recebeu um outro sinal na mão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Portanto, meus irmãos, é preciso entender que não basta sair do Egito. Temos que tirar o Egito de dentro de nós. Não basta sair do pecado. Não ando mais naquelas coisas que eu andava antigamente. Eu tenho que tirar aquilo de dentro de mim. Não posso ter saudade daquilo. Eu tenho que ocupar a minha mente com a palavra de Deus. Fazer a leitura, estudo da palavra de Deus. Não é só ir para a igreja. Não é só isso. Não é só ir para a igreja. É ir além. É buscar conhecer a palavra do Senhor. É caminhar na palavra do Senhor. Não caminhar no deserto. Se eu vivo aqui dentro, lembrando das coisas do passado e querendo voltar para lá, valorizando dificuldade, eu estou andando no deserto. Nós precisamos caminhar na palavra de Deus. Palavra de Deus. Falei há pouco, né? Yeshua, em alguns momentos, em João, acho que ou é 16, 17 ou é 17, 16. Acho que é 16, 17. Ele fala assim, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua Torá é a verdade. Santifica-os na Torá. Aquele que estiver servindo a Torá, né, está sendo santificado. Né? Servindo a Deus segundo a Torá. Está sendo santificado. A tua palavra é a verdade. Em outro momento fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é?
Apocalipse diz o quê? O nome pelo qual se chama é a palavra. Caminhemos na palavra de Deus. Não é apenas acreditar, irmãos. Não é apenas acreditar. É caminhar na palavra do Eterno. Que o Eterno nos abençoe. Vamos ficar de pé.